Olá pessoal, nesse grupo de slides nós vamos discutir um pouco sobre o uso de fármacos antidepressivos e o mecanismo de ação desses fármacos. Então, nós temos como objetivo caracterizar a depressão e os neurotransmissores que estão envolvidos nessa doença, bem como compreender as principais classes de fármacos usados para tratar a depressão. Bom, a depressão é considerada um distúrbio do humor, né? Nós temos o transtorno afetivo unipolar, que é chamado de depressão maior, em que o paciente apresenta apenas episódios de depressão, mas nós temos também o transtorno afetivo bipolar, em que os episódios de depressão do paciente são alternados com episódios de mania. No quadro da depressão, cursam uma série de sintomas como mau humor, melancolia, sentimento de culpa, baixa autoestima, a perda de libido e vários outros sintomas que são mostrados para vocês no slide, chamando atenção para os pensamentos suicidas e coletivamente esses sintomas afetam drasticamente a qualidade de vida das pessoas. Além disso, nós temos a mania, que é uma outra condição cujos sintomas que são opostos aos sintomas da depressão. Então aqui a gente tem um estado de euforia, de desinibição, muitas vezes acompanhado por irritabilidade e excitação emocional, que também compromete a qualidade de vida das pessoas. A depressão é uma condição de alta prevalência, até 20% da população pode ter episódios de depressão ao longo da vida, tá? E é uma condição crônica, muitas vezes com forte possibilidade de recorrência e que gera muitos custos socioeconômicos, porque as pessoas faltam ao trabalho, faltam aos seus afazeres da vida, né? E para agravar a situação, ainda é uma condição onde a gente tem uma subutilização de recursos terapêuticos, de forma que pelo menos um terço dos casos, apenas um terço dos casos, recebem um diagnóstico e um tratamento adequado. Se nós considerarmos um paciente num estado normal e depois num estado depressivo, como mostrado na figura, durante o quadro de depressão, entra-se com o tratamento farmacológico, como demonstrado na figura. Se a gente considerar um grupo de pacientes, em torno de um terço dos pacientes não respondem ao tratamento farmacológico e 2/3 respondem. Porém, se nós considerarmos agora o mesmo grupo de pacientes e administrarmos uma preparação placebo, não contendo o princípio ativo, nós teremos um terço dos pacientes que vão responder ao tratamento com o placebo e 2/3 que não respondem ao tratamento com placebo. Isso evidencia que a resposta aos antidepressivos é muito afetada pelo componente psicológico e ressalta a necessidade de termos o acompanhamento psicológico para pacientes que estão com o quadro de depressão em tratamento. Em relação aos neurotransmissores que estão envolvidos no quadro de depressão, nós temos principalmente a serotonina e a noradrenalina. Esse slide tem o objetivo de mostrar para vocês as principais regiões onde encontram-se as neurotransmissões serotoninérgicas e noradrenérgicas no sistema nervoso central e mostrar que em muitas regiões onde tem a transmissão serotoninérgica também tem a transmissão noradrenérgica, o que ajuda-nos a entender o papel conjunto desses neurotransmissores no quadro de depressão, embora sejam neurotransmissões diferentes. No caso da serotonina, a serotonina é a 5-hidroxitriptamina, que é um neurotransmissor formado a partir do triptofano, que é hidroxilado, e depois descarboxilado para levar à formação da serotonina, a 5-HT. A serotonina pode ser degradada, por exemplo, pela atividade da MAO, a monoaminoxidase, para formar metabólitos. Aqui nós temos um
slide para mostrar rapidamente como são as alterações na transmissão serotoninérgica. Então, a serotonina é formada a partir do triptofano, como nós já falamos. Essa serotonina é incorporada em vesículas, vesículas na terminação nervosa. E quando essa terminação nervosa é despolarizada, essas vesículas se fundem com a membrana pré-sináptica da terminação nervosa, levando à liberação dessa serotonina na fenda sináptica. A serotonina tem pelo menos 7 subtipos de receptores, de 5-HT1 a 5-HT7. Na figura são mostrados os receptores 5-HT1A e D, que são acoplados à proteína GI, 5-HT2A e D, que são acoplados à proteína GQ, e o 5-HT3, que dentre os 7 subtipos é o único que é um canal iônico, um canal para sódio. Tá? Mas o efeito dos antidepressivos usados terapeuticamente não se refere tanto, a maioria dos fármacos, não se refere tanto à ação sobre os receptores diretamente, mas sim sobre um mecanismo importante, que é o mecanismo de retirada da serotonina da fenda sináptica. A serotonina é retirada da fenda sináptica por recaptação pela terminação nervosa. E é esse mecanismo de recaptação que está impedido com o uso de alguns antidepressivos. Impedindo a recaptação, essa serotonina liberada vai passar mais tempo na fenda sináptica. Então, nós teremos um aumento da concentração de serotonina. Para a noradrenalina, nós temos algo muito semelhante, porém a noradrenalina é formada a partir da tirosina, um aminoácido, que permite a formação primeiramente da dopa, depois da dopamina. Essa dopamina é incorporada na vesícula, e na vesícula ela é transformada em noradrenalina. A noradrenalina armazenada na vesícula é liberada por exocitose, quando o neurônio é estimulado, é despolarizado, essa terminação nervosa. Essa noradrenalina liberada vai poder atuar em receptores alfa ou beta adrenérgicos, também no sistema nervoso central. E uma vez na sinapse, ela também é retirada por captação, pela expressão de proteínas que fazem a sua recaptação. E são essas proteínas, são esses transportadores que são alvo de ação de antidepressivos também. Tá? De forma que os antidepressivos vão aumentar a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica. Uma vez recaptada, a noradrenalina pode ser liberada pela MAO, a monoaminoxidase. Pode ser degradada, pela MAO, a monoaminoxidase. Assim como isso ocorre para a serotonina também, sendo inclusive a MAO um alvo terapêutico importante de ser inibido com o tratamento com alguns fármacos antidepressivos. Existem evidências importantes sobre o efeito da serotonina e da noradrenalina nos quadros de depressão. E isso levou à formação da teoria das monoaminas, que é uma teoria inicial, que estava baseado no fato de que pessoas que eram tratadas com a reserpina, que é um fármaco que diminui a liberação de noradrenalina, um precursor dos antihipertensivos, a reserpina, uma vez administrada aos pacientes, piorava o humor desses pacientes. Algo semelhante ocorria com a alfa-metiltirosina e a metildopa, que também são substâncias que diminuem a liberação de noradrenalina. Também foi conhecido que fármacos que bloqueiam a captação da noradrenalina e serotonina, aumentando sua quantidade na fenda sináptica, são fármacos que melhoram o humor de pacientes que têm depressão. De maneira similar, inibidores da MAO, também aumentando a quantidade de noradrenalina ou serotonina na fenda sináptica, vão permitir uma melhora do humor do paciente que tem depressão. Então, essas evidências iniciais apontavam para o fato de que se nós reduzíssemos a quantidade dessas
monoaminas nas fendas sinápticas, nós teríamos uma piora do quadro do humor do paciente. E se nós aumentássemos a quantidade dessas monoaminas nas fendas sinápticas, nós teríamos uma melhora do humor desse paciente. Essa é uma teoria inicial, então era proposto que no paciente que tem depressão a gente teria uma deficiência ou falta desses neurotransmissores, noradrenalina e serotonina, e para o paciente que tem mania, nós teríamos um excesso funcional desses neurotransmissores. Porém, essa teoria inicial ela se mostrou falha em alguns aspectos. Primeiro, a gente tem a questão relacionada ao efeito clínico dos antidepressivos, que demora semanas, de 2 a 6 semanas, 2 a 4 semanas para ocorrer. Porque o aumento da noradrenalina e da serotonina na fenda sináptica é algo que ocorre mais rapidamente. Né? E com uma dose ou poucas doses, nós já podemos ter aumento desses neurotransmissores na fenda sináptica. A despeito disso, leva-se semanas para ocorrer o efeito antidepressivo. Então tem alguma coisa a mais aí. Além disso, substâncias como a anfetamina e a cocaína podem aumentar a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica rapidamente e não têm efeito antidepressivo clinicamente útil. E, por último, algumas alterações bioquímicas de metabólitos de noradrenalina e serotonina, elas são as mesmas em pacientes que têm depressão e mania, a despeito dos sintomas serem bastante contrários. Então, resumidamente, nós podemos entender que as evidências iniciais mais aceitas apontavam para uma deficiência funcional de noradrenalina e serotonina, ao passo que, para a mania, nós teríamos um excesso funcional de noradrenalina e serotonina. Entretanto, essas evidências elas eram bastante limitadas, né? A teoria das monoaminas era bastante limitada e teorias mais recentes foram propostas, como a teoria da neurogênese e da apoptose neural integrada a fatores endócrinos. Vamos utilizar essa figura do Hangdale para nos auxiliar a tentar entender esses supostos mecanismos que estão envolvidos na fisiopatologia da depressão, segundo essa teoria mais recente. Então, de acordo com essa figura, os sintomas da depressão resultariam de um desbalanço aí entre a apoptose neural e a neurogênese. Tá? De forma que a apoptose neural estimularia os sintomas de depressão, ao passo que a neurogênese, né, a formação de novos neurônios, inibiria esses sintomas de depressão. Tá? Esses efeitos seriam efeitos que estariam ocorrendo em regiões como o hipocampo ou o córtex pré-frontal. Né? O hipocampo é uma das regiões do cérebro humano onde mais se encontra a neurogênese. Então, para modular esse balanço entre apoptose neural e neurogênese, nós teríamos uma série de vias de transdução de sinal operando. E essas vias de transdução de sinal estariam modulando a transcrição de genes. Tá? A transcrição de genes ditos benéficos estimularia o mecanismo da neurogênese, inibindo então os sintomas da depressão, ao passo que a transcrição de genes ditos prejudiciais estimularia a apoptose neural, desencadeando sintomas de depressão. A transcrição desses genes poderia ser modulada, então, por vias de transdução de sinal a serem ativadas ou inibidas por receptores que estão presentes na membrana desses neurônios. Esses receptores são receptores como os receptores alfa-2 adrenérgicos, os receptores 5-HT1A e até os receptores TRKB. Tá? Os receptores alfa-2 adrenérgicos são receptores para a noradrenalina, aqui chamada de norepinefrina. Tá? A ativação desses receptores leva à inibição da adenililciclase, porque eles são acoplados à proteína GI, tá? E a ativação desses receptores estaria associada à inibição de genes prejudiciais e à estimulação de genes benéficos, que estimulariam a neurogênese
e atuariam no sentido de reduzir os sintomas de depressão. Algo semelhante ocorreria para a serotonina, que estimularia os receptores 5-HT1A, que são receptores também acoplados à proteína GI, tá? E que também estimularia, né, a transcrição de genes benéficos, favorecendo a neurogênese, e inibiria a transcrição de genes prejudiciais, e então diminuindo a apoptose neural. Tá? De forma semelhante, o BDNF, conhecido como fator neurotrófico derivado do cérebro, ao atuar em receptores TRKB, ele inibiria a ativação desses receptores, inibiria a transcrição de genes prejudiciais e estimularia a transcrição de genes benéficos, favorecendo a neurogênese, uma vez que ele é um fator neurotrófico, né? Então, a gente teria, de certa forma, algo que combina um pouco com a teoria das monoaminas, de forma que, com maior quantidade de noradrenalina e de serotonina, eu teria a estimulação de vias que levariam à transcrição de genes benéficos e a mecanismos de neurogênese. Só que esses mecanismos não ocorrem tão rapidamente assim. Leva-se um tempo para que esses mecanismos ocorram e talvez isso seria justificativo para as semanas de tratamento que são necessárias para se observar o alívio dos sintomas de depressão. Só que além desses fatos, nós temos outros fatos que atuariam de forma complementar. Por exemplo, a resposta ao estresse, né, levaria à ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, levando à produção de cortisol, e o cortisol é um fator conhecido como um fator estimulador da transcrição de genes prejudiciais. Então, na presença do estresse, a gente teria um aumento da apoptose neural e dos sintomas de depressão, que bate bastante com a vida real. Ao mesmo tempo, o estresse poderia modular a liberação de glutamato, que via receptores N-metil-D-aspartato é conhecido por produzir o efeito de excitotoxicidade, que contribui para a apoptose neural. Então, de certa forma, essa teoria integra o balanço entre a apoptose neural e a neurogênese com fatores hormonais, principalmente relacionados ao estresse. A realidade é que nós entendemos pouco sobre a fisiopatologia da depressão. Nós precisamos entender melhor essa fisiopatologia para conseguir maneiras melhores de tratar o quadro de depressão. A despeito dessa falta de entendimento, nós temos vários fármacos que são usados como antidepressivos e têm utilidade clínica atualmente. Esses fármacos são os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da captação de serotonina, como a fluoxetina, os inibidores seletivos da captação de serotonina e noradrenalina, os inibidores da MAO e muitos antidepressivos que são chamados de atípicos. Aqui vale a pena uma distinção entre os seus mecanismos, né? De forma que os antidepressivos tricíclicos são os fármacos mais antigos, então eles são fármacos que inibem a recaptação tanto da serotonina quanto da noradrenalina, mas também têm efeitos inibitórios, eles agem como antagonistas de vários receptores, como receptores para histamina, receptores muscarínicos e outros receptores. Tá? É o caso da amitriptilina, da imipramina e vários outros fármacos. Esses fármacos são mais antigos, a gente tem muitos efeitos indesejados durante o tratamento, é por isso que surgiu na sequência a classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que só produzem esse efeito, apenas inibem a recaptação da serotonina, como é o caso da fluoxetina e da paroxetina. Tá? Mas nós também temos fármacos como a venlafaxetina e a duloxetina, que são fármacos que inibem tanto a recaptação de serotonina e de noradrenalina, mas são fármacos que atuam apenas na recaptação dessas aminas. Comparativamente aos antidepressivos tricíclicos, eles não têm o efeito modulador sobre receptores.
Na sequência, nós temos inibidores da MAO, como a feneuzina e a tonicilpromina. Inibindo a MAO, nós teremos maior quantidade de noradrenalina e serotonina, porque a sua degradação será inibida. E nós temos vários outros antidepressivos atípicos, que nós vamos comentar um pouco sobre eles também. De forma geral, é importante mencionar que os fármacos que geralmente são primeira escolha são os inibidores seletivos da captação de serotonina. Embora hoje em dia, dependendo do quadro do paciente, um inibidor como a venlafaxetina ou a duloxetina pode ser utilizado como primeira escolha, ou até os antidepressivos tricíclicos vêm ganhando, perdão, os antidepressivos atípicos vêm ganhando maior campo nesse sentido, sendo que os antidepressivos tricíclicos, pelo seu maior perfil de efeitos indesejados, são usados como segunda escolha ou em condições mais específicas. Então, nesse grupo de slides, nós procuramos abordar de maneira geral o quadro da depressão e o que se conhece de forma geral sobre a sua fisiopatologia, bem como apresentar rapidamente as classes de fármacos antidepressivos utilizados clinicamente. No próximo grupo de slides, nós teremos mais detalhes sobre esses fármacos e os seus usos terapêuticos e mecanismos de ação.